Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AdsaCast. Eu sou o pastor Fábio Filho e hoje teremos um super bate-papo muito edificante. Eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo. Já quero pedir para você deixar o seu like e ativar o sininho de notificações, porque aí você vai receber os nossos próximos vídeos. A direção geral é do pastor Galdino Júnior. E eu quero aqui, antes de apresentar o convidado de hoje, falar sobre a Work Motors, que é a patrocinadora do nosso AdsaCast. Você, meu amado irmão, que deseja comprar o seu carro, trocar o seu veículo, veja o que tem disponível lá na loja da Work Motors. É uma variedade de veículos, tanto carro popular, carro de luxo. Eu tenho certeza que vai ter um carro aí que você vai se apaixonar. Então dá uma olhada lá, você que está pretendendo trocar o seu veículo, então já dá uma pesquisada aí, né? Porque não custa nada. É uma loja de confiança, de credibilidade. Uma loja também onde tem facilidade, aí você pode financiar, dar seu carro de entrada, enfim. Entre em contato com eles, é uma loja que eu confio e eu indico para vocês. O Work Motors vai estar passando aqui no rodapé o site, redes sociais e o telefone, tá bom? O nosso convidado de hoje, ele é pastor jubilado da ADSA Brasil, foi vice-presidente e foi o primeiro vice-presidente do pastor Galdino Júnior. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Casado há 49 anos, olha, logo tá vindo bodas de ouro, pregador da palavra de Deus, palestrante, já fez não sei quantos casamentos aí, ele vai contar para a gente, é o nosso querido amigo e pastor Rubens Reis. Uma salva de palmas aí, galera, por favor. O sorriso, o pastor sorriso da ADSA Brasil. Pastor, bem-vindo. Muito obrigado, Fábio Filho, a todos que estão aqui nos assistindo. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe. Para mim é um privilégio enorme estar aqui com vocês, fazendo parte deste evento tão brilhante. Eu quero te agradecer pelo convite e estou aqui à disposição para que eu possa responder aquilo que você gostaria de saber, tá bom? Que bom, que legal. Fico muito feliz do senhor ter aceitado o nosso convite aí, viu, pastor? Você vê como é que o pastor é crente, ele sauda os irmãos com a paz do Senhor. Eu não saudei. Paz do Senhor, irmãos. É sempre vivendo e aprendendo, né? Amém. Que maravilha. Pastor, o senhor foi o primeiro vice-presidente do pastor Galdino Júnior. Para quem está assistindo, chegando agora aqui na igreja, conta pra gente essa história. Como é que surgiu isso? Na verdade, surgiu isto quando, no princípio, houve uma eleição e meu nome estava ali também para estar fazendo parte desta eleição. E, juntamente com o pastor Galdino Júnior, nós estávamos ali participando desta eleição. Havia o pastor José Geraldo, que era o primeiro vice, pastor Antônio Fausto, que era o segundo vice. Então, eu e o pastor Marco Júnior também participamos e aconteceu que eu fiquei como suplente. Quando houve toda uma mudança em nosso ministério, pela bondade de Deus, o pastor Marco Júnior assumiu a presidência. E eu, imediatamente como suplente, entrei como primeiro vice-presidente. Olha só, Fábio. Que honra, hein, pastor? Uma honra enorme, entendeu? Trabalhar com este homem de Deus é um prazer, sempre foi muito grande. Sempre fui amigo dele, eu vi desde quando ele era líder de Juadsa, entendeu? Sempre empenhado na obra de Deus. E você percebe quando a pessoa tem uma identificação com a obra de Deus e você sabe que o chamado na vida dele é real. Então, no tempo certo, Deus faz cumprir o que Deus tem proporcionado para ele. E hoje eu sinto muito feliz e agraciado por Deus por ter sido o primeiro vice-presidente dele e ver o que Deus está fazendo hoje na ADSA Brasil. Isso é maravilhoso, para mim é um orgulho muito grande. Verdade, pastor. Tem muita gente que não sabe, mas isso faz parte da história da igreja, né? Da igreja. Que o pastor Galdino, ele se tornou o pastor jovem, mais novo da Assembleia de Deus no Brasil, quando ele assumiu a presidência da nossa igreja, e logo o senhor teve com ele ali naqueles primeiros momentos, né? E é muito importante, nós também estávamos lá, né? Vimos esses primeiros passos do nosso ministério, né? E tudo que Deus começou a fazer na vida do pastor Galdino. E é uma alegria, né, fazer parte dessa história, pastor, porque hoje quem vê a igreja, a ADSA Brasil, do tamanho que tem, a representatividade,
que a igreja tem na sociedade, na Zona Sul de São Paulo, o pastor Galdino, um grande representante no Brasil, não sabe que teve uma história que começou, né, lá Lá atrás. atrás. É interessante que eu olhava para ele, sempre tive uma afinidade muito forte com ele. E tem uma curiosidade, na época eu dirigia o campo do Parque Santo Antônio. E eu tinha assim um desejo muito grande de investir nele, né? Talvez ele nem saiba disso, eu não sei. Mas o certo é que eu precisava de um pastor para a igreja do Jardim do Prá. E eu cheguei ao pastor Marcos, pai dele, e solicitei. Falei, pastor, eu gostaria de que o senhor me cedesse o Marcos Júnior para pastorear a igreja do Parque, do Jardim do Prá. E o pai dele na hora ficou nervoso. Não, 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 porque eu tenho com ele um projeto. Mas foi de momento. Mas depois ele parou, pensou e me chamou. Pastor Rubem, vem cá, pastor Rubem. Não, é que eu tenho um plano para o meu filho. Falei, amém. Entendeu? Sim. Mas foi maravilhoso, né? Que legal. Porque quando você vê alguém que você quer talento, realmente, né? você sabe que através dessa pessoa Deus pode fazer muita coisa. Era isso que eu via nele e vejo ainda hoje, né? A forma com que ele lida com a obra, você entendeu? A dedicação que ele tem, né? Então isso é fundamental. Primeiramente, humildade, sinceridade e fidelidade na obra, né? E Deus conta muito com isso. Uma coisa que Deus detesta no ser humano é a soberba e o orgulho. Pessoas assim não prosperam na obra de Deus. Mas eu vejo no nosso pastor essa qualidade de ser uma pessoa humilde, uma pessoa pronta para ouvir, uma pessoa que está pronta para ajudar. Certamente, eu acredito que está só começando o que Deus tem a fazer com ele ainda. E é importante esse depoimento do senhor, que é um pastor já jubilado, né? Para quem não sabe, o que é um pastor jubilado? Explica, pastor Rubens. O pastor jubilado, existe uma forma, ele trabalha um certo tempo na obra e existem diversas formas de jubilação. No meu caso, por exemplo, foi questão de enfermidade. Certo. Em 2018, eu descobri um câncer na próstata. E naquela época foi muito difícil para mim, para minha esposa, para meus familiares. Sim. E então, quando isso foi descoberto, eu fiquei agora sem ação. E eu precisava cuidar da minha saúde. Foi então quando eu cheguei para o pastor presidente e solicitei a ele a minha jubilação. A princípio ele achou que não, que eu deveria continuar mais, mas eu precisava cuidar da minha saúde. Sim. O certo é que ele entendeu e então ele realmente permitiu a minha jubilação. Se você perguntar para mim, é de sua vontade? Não. E você pergunta, por que não? Porque eu sempre amei a obra de Deus. Sempre esteve dentro de mim e fazia com muita dedicação. Para você ter uma ideia, da minha casa, do Embu das Artes ao Parque Santo Antônio, era 17 quilômetros. 17 para ir, 17 para voltar. E tinha dia que eu e minha esposa íamos 2 vezes para lá, mas íamos sorrindo com alegria. E Deus nos abençoou muito ali. Saindo dali depois de 6 anos e 7 meses, fomos para o Parque Independência, onde ficamos 5 anos ali, até que surgiu esse problema. Mas ser jubilado, por isso que muita gente, às vezes, porque não é fácil você abrir mão da obra de Deus. Não é fácil, entendeu? Porque você está ali no dia a dia, lidando com os irmãos, e isso está embutido dentro de cada obreiro, de cada pastor. Então, o jubilado só realmente chega num ponto que não dá mais. É por isso que se jubila, entendeu? Isso. E aí o senhor, como um pastor jubilado, a gente vai entrar nesse assunto que o senhor falou da enfermidade, da jubilação, mas eu queria dizer o seguinte, o senhor hoje um pastor jubilado, um pastor de idade, quantos anos o senhor tem, pastor? Eu tenho 69, fiz em agosto, dia 13. Meninão aí, ó, um meninão ainda, 69 anos, congrega na Igreja Matriz e é pastoreado pelo pastor Galdino. Graças que a é Deus. alguém jovem que fez até recentemente 40 anos, né? Então a gente fica muito feliz e alegre de ouvir um depoimento do senhor, que é um pastor que já tem uma caminhada no ministério, pastor jubilado, foi vice-presidente, foi pastor de campo, e testemunhar acerca do nosso pastor. Então isso, para quem está chegando na igreja agora, ou muitas pessoas que não tenham acesso ao pastor Galdino, como eu tenho, o senhor tem, falar dele dessa forma, eu acho que isso é uma confirmação
do ministério dele e do que realmente é a ADSA Brasil, né? Porque a gente sabe que existe muita aparência, né? Às Sim. vezes, ali no púlpito, algumas pessoas demonstram ser algo que fora, ou quando desce, não é. Mas para a glória de Deus, a gente tem um pastor que realmente é um homem de Deus em cima e fora do púlpito. Então, exatamente. Eu observo ele assim, a forma dele trabalhar. Inclusive, há poucos dias passado, terminou o culto, eu sempre gosto de ir lá no final, cumprimentá-lo, né? E eu, pensando, né, imaginando assim, eu falei, eu vou solicitar a ele que as ministrações dele, seria importante ele colocar em um livro para que a nova geração venha aprender com o que ele prega. Legal. Eu passei para ele essa ideia, e ele falou, mas pastor, para mim é um pouco difícil porque eu não tenho tempo. Mas no meu pensamento seria importante isso, para que os novos jovens que estão vindo agora, para que conheçam realmente o seu pastor, o que ele prega, Sim. o que ele ensina. Isso é maravilhoso, entendeu? Porque o que faz realmente aquela obra estar crescendo, pastor Fábio, é você observar ali que ali tem palavra. Palavra, é isso aí. Isso é fundamental. Você entendeu? Você sai dali, você chega de manhã, você tem o seu período de oração, o de louvor, entendeu? Mas no final você vê a palavra sendo ministrada. E é difícil, pastor Fábio, até hoje eu posso contar nos dedos do tempo que eu estou ali, que não vi culto que almas não se rendessem a Cristo. Então isso é importante, porque o culto ele é completo quando ele tem tudo e no final tem almas para Deus. Exatamente. Então quer dizer que a mensagem que o pastor prega, ela surte efeito. Exatamente. Então isso é maravilhoso. Pode conferir quem quiser aos domingos, que no final do culto, parece que se eu não estou enganado, eu estava ocupado com a ceia que ia ser ministrada ali, mas se eu não estou enganado, parece que foi 6 almas domingo agora. 6. Então você veja... Isso só numa parte, né? Só numa Fora parte. o outro culto. Sim, eu falo no culto da manhã, que é o que eu participo, né? Isso. Entendeu? Então isso é maravilhoso. Você vê o seu pastor, ele ter essa forma de trabalhar e de ministrar a palavra. E qual é o foco maior? São as almas. Almas. Isso é fundamental. É isso aí que o senhor fala. Para ter um culto completo, tem que ter salvação de almas. Senão, qual é o propósito da igreja, né? Exatamente. Se não é pregar a palavra de Deus e almas se render a Cristo. Esse é o propósito da igreja. E essa unção de quebrantamento, de pregar e as pessoas aceitar Jesus, isso aí é que realmente Deus está na casa. Está. E o senhor sabe que uma vez nós da equipe de marketing fizemos uma pesquisa na nossa igreja, o que as pessoas mais gostam? É da oração? É do louvor? É da palavra? O que as pessoas... A maioria das pessoas é da palavra. Então as pessoas vão ali na igreja e o que fazem elas permanecer é a palavra. E hoje, no evangelho aí que a gente sabe que é só de revelação, de bênção, disso, daquilo outro, você tem uma igreja que prega a palavra, que fala a palavra como ela é, isso é muito importante, Muito pastor. importante. As pessoas elas dão um valor imenso quando, na verdade, você está pregando a palavra. Muitos acompanham na Bíblia, Fábio. Entendeu? E isso é fundamental porque a palavra ela vivifica, ela fortalece, ela renova. A palavra realmente ela traz aquele que está ouvindo a fé, aguça a fé da pessoa. Você entendeu? Você vê ele fazendo o apelo e de repente vem uma, vem duas, vem 3 e ele fala, tem mais. Vem outra e assim vai acontecendo. Então, por quê? A palavra realmente ela não está voltando vazia. Ela está surtindo o seu efeito e as almas vêm para Cristo. Isso é maravilhoso. Pastor Rubens, o senhor está na ADSA Brasil há quanto tempo? Há 41 anos. Bastante tempo. É muito tempo. Quer dizer, o pastor Galdino fez 40 anos, então antes do pastor nascer... Já o estava. E como é que foi a conversão do senhor, o seu encontro com Deus? Isso aconteceu em 82. Né? Eu tive um contato maravilhoso, Deus me chamou. Eu estava numa situação muito complicada, eu tinha 28 anos na época, entendeu? Estava com 8 anos de casado, mas a minha vida era totalmente fora. Estava bem perdido no mundo. Mas a pastora, ela era evangélica também, não? Não. Tá. Então, nós casamos, nós tínhamos 19 anos. Eu a conheci, nós tínhamos 15 anos, né? E depois namoramos 4 anos e nos casamos no mês de julho. Em agosto eu fiz 20 e em setembro ela fez 20 também.
tá? Então, mas ela assim, quando viu que eu fui para a igreja, ela não acreditou muito. Ela ficou olhando assim e falou, será que é verdade? E ela foi me acompanhando de longe. Até que um dia, nós estávamos lá na igreja do Ibirapuera, uma quinta-feira, e ali foi ministrada a palavra e foi feito o apelo. E eu não olhei para trás. Eu estava sentado quando eu vi alguém passar por mim, e quando eu observei que aquela pessoa que passou por mim era minha esposa, quando eu a vi, ela estava de joelhos, aceitando Jesus como Salvador. O senhor já tinha aceitado? Já tinha, mas tinha apenas 2 meses. Ah, tá. Tá? E ela então, a partir de ali, começamos a caminhar juntos, né? E nós mudamos lá para a cidade de Embu das Artes. O meu pai era um pastor muito visionário. Quando nós chegamos lá no Pinheirinho, no Embu das Artes, a primeira coisa que ele fez, pastor, foi levar a banda, que era enorme, do Ibirapuera. E lá bem, eu moro numa rua de esquina, e ele ali, com a banda, fez-se um grande culto ao ar livre e fincou a estaca. Aqui se tornará a partir de hoje um ponto de pregação. Glória a Deus. Começou na sala da minha casa. Eu tinha um primo que ele era o pastor, eu era o porteiro e minha esposa o círculo de oração. Começamos a visitar, o trabalho cresceu. Dentro de pouco tempo, foi-se adquirido um terreno no Pinheirinho. Meu pai construiu a igreja do Pinheirinho e ali começou a nossa trajetória. Servi a Deus ali como pastor do Pinheirinho por 18 anos. Do Pinheirinho eu fui para o Dom José, onde fiquei 4 anos e 10 dias. E ali no Dom José, através do pastor Alcebiades, eu fui levado a evangelista. Dali eu fui para o Parque Fernanda, onde no Parque Fernanda o pastor Marcos Galdino me levou ao pastorado. E ali, de pastorado, ele me levou ao Parque Santo Antônio, como presidente do campo. E veja bem, como você observa o trabalhar de Deus, eu fiquei 13 anos como presbítero. Tive diversos pastores que foram meus pastores, supervisores, pastores de campo, assim se chamava. Eu nunca exigi nada deles. Eu sempre esperei no tempo de Deus. A melhor coisa que tem, né? O jovem tem que aprender isso. Não se apresse. O que Deus tem para você chegará no tempo de Deus. Pois bem, 13 anos ali, sempre trabalhando com muita alegria. Não gostava de perder reunião de obreiros, que era muito gratificante, aprendia muito. Eu sou aposentado pela Eletropaulo. E a Eletropaulo tinha uma política que você trabalhava um domingo sim, um domingo não. E quando um domingo que caía a reunião de obreiro, Fábio Filho, eu ficava muito triste, porque eu não podia estar lá. Até que chegou o tempo em que eu pedi a minha aposentadoria, não é? E não foi nem com o valor que eu deveria, mas por causa da igreja, da obra, eu solicitei antes. Inclusive o contador da empresa falou, seu Rubens, o senhor vai perder muito dinheiro. Eu falei, eu tenho um outro objetivo. Não sei se dá para entender isso, quando está no coração da gente o desejo da obra. Entendeu? Então isso para mim foi muito importante. Ali, a partir dali eu tive mais tempo para trabalhar na obra. Deus me deu uma esposa que nunca me deu dificuldades. Durante todo o tempo sempre esteve ao meu lado. Nunca assim disse não. Eu falo, Deus, muito obrigado pela mulher virtuosa. Pastora Neuza, né? Pastora Neuza. É que o senhor sempre fala perfumada, perfumada. O pessoal deve conhecer como pastora perfumada. É, perfumada, né? Então, ela sempre esteve ao meu lado, nunca me deu dificuldade, entendeu? Ela sempre me apoiou, sempre esteve comigo, momentos bons, momentos difíceis. Então, você faz com alegria, com prazer, e você vai vendo os resultados. Uma certa feita, Fábio Filho, observe, eu estava no Pinheirinho, e naquela época, eu era cooperador. Para quem está chegando agora, não conhece as histórias. Cooperador não podia apresentar criança, veja só, vai anotando aí. Não poderia ministrar Santa Ceia, não podia, de forma alguma, dar doutrina. Então você dirigia a igreja, mas certas coisas você não poderia fazer. Tem que chamar alguém para fazer. Você tem que esperar o presbítero vir. Por isso, justamente nesta época, chegou no bairro quem? A igreja Deus e Amor. O que os irmãos fizeram? A maior parte migraram para lá.
Quando a igreja estava para inaugurar, todos tinham ido embora. E ficou eu, minha esposa e mais 5 irmãos. Eu fiquei muito triste. Aí eu chamei o meu pai, que era meu supervisor, eu falei, pai, e agora? Ele falou, conversa com o pastor João Galdino. E eu fui até Santo Amaro, sentei ao lado dele e falei, pastor, aconteceu isso no Pinheirinho. O que o senhor me aconselha? Ele olhou para mim e disse assim, filho, trabalhe que você vai ver o resultado. Simples, Simples. objetivo. Trabalhar, você entendeu? Trabalhar. Então nós começamos, era visita, trabalho de ar livre, e Deus foi realmente abençoando aquela obra, você entendeu? Então a história da igreja, ela é maravilhosa, quando você realmente faz parte, você se envolve, você se dedica, você entendeu? E outra coisa, eu não tinha interesse em nada, não, era o prazer de servir. Quando você tem esse espírito voluntário, você rompe muitas barreiras. Agora, quando você quer fazer por interesse alguma coisa, você não vai longe. Você desanima quando vem as dificuldades, vem as provações, você desanima. Mas quando você tem amor, é tão maravilhoso. E outra coisa, pastor, fazer sem esperar algo em troca. Exatamente. Às vezes a pessoa ela faz algo, mas está sempre esperando algo em troca. Exatamente. Aí ela vai se frustrar, ela vai se decepcionar. E aí para. Entendeu? Porque obstáculos existem. Mas se você realmente, sabe, se você está fazendo isso de bom grado, entendeu? Porque você está querendo agradar a Deus. Isso é tão maravilhoso. E você vê a mão de Deus te direcionando e abençoando. Então, quer dizer, depois de 13 anos, por Dom José, fui evangelista. Chego no Parque Fernando, o pastor Marcos me levou a pastor. Chego lá depois de pastor, ele me leva ao Parque Santo Antônio como presidente de campo. Eu nunca tinha dirigido um campo. Quantas igrejas tinham Independência na época? Não, Parque Santo Antônio, né? O Parque Santo Antônio. Tá. Ela tinha 8, depois abriu mais, ficou 9. Né? Mas ali, o que Deus fez foi coisa maravilhosa, você entendeu? Então, para mim, foi algo extraordinário que aconteceu no meu ministério. Eu me senti muito honrado, né? Nunca vou esquecer o que o pastor Marcos fez por mim, jamais. Entendeu? A mão que ele estendeu para mim, claro. Isso jamais se esquece, né? E o senhor trabalhou, né, com o pastor João Galdino. João Galdino. Na época do avô, do pai e o filho, o neto agora, né? Pastor Galdino Júnior. O senhor pode pontuar desses 3 homens de Deus aí, o que o senhor mais admirou? Ou no tempo deles, qual foi o destaque? Olha, visão do senhor? Cada um deles, logicamente, que tem o seu destaque, né? O pastor João Galdino, ele era um homem, assim, muito dedicado e ele, assim, sabe, as suas viagens eram fenomenais. Ele saía de São Paulo para ir para outros estados, entendeu? E quem viajava com ele, eu nunca tive esse privilégio, né? Mas quem viajava com ele era de carro, pegava as estradas e ia embora, você entendeu? Ele ia cuidar da obra realmente e sempre vendo os resultados cada vez maiores e melhores, entendeu? E o que me chamava a atenção dele é que o pastor Fábio Filho não tinha homem que não tremia para chegar para conversar com ele. Mas era o jeito dele, entendeu? O pastor Marcos, o filho, que era já o pastor Marcos, ele era muito amigo, entendeu? Aquele de abraçar, de conversar, de chamar para uma conversa, entendeu? Ele tinha essa característica de sempre assim tentar aproximar da gente. Entendeu? E sempre dar atenção que, na verdade, a gente precisava. Já o pastor Marco Júnior é um amigão, entendeu? Eu lembro que, quando nós estávamos juntos, eu dizia para ele, falou, é a sua vez, é a sua hora, entendeu? Então pode falar quem quiser. Muita gente surgiu com o assunto, ainda é um menino. Mas se você vai ler na Bíblia, Deus chamou homens com um menino com 8 anos de idade. Chamou José jovem, Davi, você entendeu? Vários. Vários que foram adolescentes, mas o chamado é de Deus. E Deus não está preocupado com a idade, está preocupado com a fidelidade. Servir a Ele em espírito e em verdade. Mantendo isso, pode deixar que o resto Deus faz. Então, o que eu falo para todos que estão nos assistindo, veja o que Deus está fazendo nesses últimos tempos aqui na ADSA Brasil. É coisa gratificante. Não observa quem não quer, entendeu? E agora, os críticos
que mordam as suas línguas, né? Entendeu? E na verdade que tem que glorificar a Deus. Você sabe que uma vez, eu já contei isso pro pastor Galdino, uma vez um pastor, eu falar pro meu sogro, né? E meu sogro não congrega aqui na ADSA, né? Meu sogro, mas ele tem uma admiração muito grande pelo pastor Galdino, ele já esteve na nossa casa. E meu sogro, a gente já saiu para ir na churrascaria e tal. Meu sogro conhece ele de perto. Então, uma vez falaram pro pastor meu sogro, né? Falaram assim, mas aí assumir a igreja do pai, né, pro filho é fácil. A pessoa dizendo assim, né? Uhum. Aí é fácil, a igreja, seu pai era o presidente, agora é você. Aí meu sogro falou assim, bom, então se é fácil, então você tem a oportunidade de passar a sua igreja pro seu filho, porque você é pastor da igreja. Se é tão fácil assim, então faça a igreja crescer como é e depois passa pro seu filho. Quer dizer, não é fácil, Não é fácil. independente disso. E aqui a gente estava até conversando fora do ar, a gente vê a mão de Deus, porque Deus levantou cada um no seu tempo. Pastor João Galdino no seu tempo, pastor Marcos no seu tempo, pastor Galdino Júnior no seu No tempo. seu tempo. Não foi fácil, a gente estava lá no começo, nunca será fácil. Nunca. É uma grande responsabilidade. E é que meu sogro falou, se você acha tão fácil, agora você tem a sua oportunidade. Ué, agora faça. Faça Não isso. é fácil aí, É. não é tão fácil. É. Faça a igreja crescer, multiplique a igreja e aí depois você, É. né? Então, eu sei que não foi fácil, É. para ele foi difícil Sim. no começo, entendeu? Por quê? Alguém dizia por causa da idade. Sim. Eu volto a falar sobre isso. Não é questão da idade, é questão da responsabilidade quando você assume. Você entendeu? Então, logicamente, eu via, isso aqui para mim não é. Mas Deus tem o seu momento e ele tem a sua chamada exata para quem ele quer usar. Sim. Agora, lógico, daí para frente é com ele, entendeu? E ele até aqui, graças a Deus, tem mostrado que realmente está fazendo a obra de Deus com dedicação e a gente vê realmente o que está acontecendo. Não só em São Paulo, viu, pastor Fábio? Mas você vai em outras igrejas, em outros estados, entendeu? Eu tive o privilégio de estar com ele no Peru. O que Deus está fazendo ali também é extraordinário, você entendeu? Eu tive com você, eu tive uma honra de estar com você em Cuiabá. Aquela viagem foi inesquecível. Inesquecível, Mandar um entendeu? abraço ao pastor João. João, um abraço, pastor João. Lá de Cuiabá. Cuiabá. Inclusive ele teve recentemente na nossa convenção, né? Foi, uma equipe de exatamente. obreiros lá. Então, foi muito legal. Anterior a esta convenção, ele me deu a honra de visitar-me, foi em casa. Ele, o seu irmão. Sim. Então, assim, quando eu olhei para você, estava eu, pastor Marcos, e você, eu falei, pastor, você precisa ir em Cuiabá. E eu vi Fábio Filho na minha frente. Eu falei, o senhor permite eu levar este homem? Ele foi tão bondoso que ele abriu as portas e permitiu que fôssemos lá. Você gostou da experiência? Nossa, foi maravilhoso. Maravilhoso. E ele falou, você se prepare que lá quando o anjo desce, ele desce só com uma asa. Por quê, pastor? Porque é tão quente que ele vem abanando de um lado e voando do outro. E maravilhoso. É quente mesmo, mas com uma viagem maravilhosa. A igreja lá está crescendo, está bonita. Está crescendo, né? Então, a gente observa isso, sabe? Eu tive o privilégio de conhecer também a igreja da Bahia, né? Também está muito bem lá. Eu vou estar lá na Bahia em outubro. Outubro, que bom. Você vai gostar, entendeu? No Paraná, a igreja está indo bem, né? Ali em Cascavel, com o pastor Eliezer. Aquilo, né? A unção que está sobre o líder vai sendo derramada, ele vai transbordando ali, vai se né? espalhando, para né? todo o ministério. Essa é a visão, né, do pastor Galdino. Aí as pessoas que estão dentro dessa visão estão crescendo. Não tem como tem que estar. Uma igreja saudável não tem como não crescer. Tem que estar dentro do contexto. Observar o seu líder, entendeu? E procurar realmente fazer aquilo que ele determina. O problema de muitas pessoas é que quer ir na contramão. E não funciona assim. Você entendeu? Ô, não pastor, funciona. O senhor que acompanhou, né, toda essa mudança do ministério da igreja, a gente sabe que na época, né, que o senhor começou ali na igreja, pastoreando igreja, liderando, a gente sabe que era uma outra época, outros costumes que a igreja tinha. A gente até comentou aqui que para quem está chegando agora na igreja, nem imagina, mas a gente já passou pelo momento de que, por exemplo, casamento não poderia ser filmado, era proibido ter televisão, né? Era pecado ter televisão.
o obreiro era obrigado a usar terno, gravata, até mesmo no evangelismo de domingo ao meio-dia, ao ar livre, tem todo esse costume que a igreja tinha antigamente. O senhor passou por toda essa mudança. Hoje o senhor está aí todo Tá bonitão, vendo? com uma jaqueta de couro, uma camiseta jeans aí, É, sem gravata. Quer dizer, o senhor também foi se moldando. Claro que a gente sabe que a essência é a palavra de é a Deus, né? E palavra. a gente estava falando disso agora há pouco aqui, que Uhum. a gente tem visto frutos na nossa igreja. Mas como é que o senhor vê essa mudança? Como é que foi para o senhor transicionar entre essas épocas? Na verdade, assim, eu estava dizendo a você o seguinte: eu sempre procurei ser orientado pelo meu líder. Por exemplo, o pastor Galdino tinha a sua forma de trabalhar conosco. E Pastor eu, João Galdino. João Galdino. E eu procurava seguir aquilo que ele nos Sim. passava. Uhum. Nunca quis sair fora dos seus ensinamentos. Foi uma época em que, na verdade, eh, nada se poderia fazer, Sim. entendeu? E eu tinha que estar na obediência para que Uhum. eu pudesse ser bem sucedido. Claro. Você entendeu? Afinal de contas, ele era o meu líder. Uhum. Era ele que me formou um caráter de pastor. Entendeu? Eu aprendi com ele a sua forma de ensinar. Então eu não poderia jamais fugir daquilo que ele ensinava. Depois vem mudando. Tá? O pastor Marcos, pai, começou a mudar um pouco e também entendi, Uhum. certo? E quando veio o pastor Galdino Júnior, entendeu? E logicamente que veio toda a mudança. E eu consegui me encaixar nisso, certo? Lógico que eu ainda procuro, porque veja bem, quando você é formado um pastor tradicional, você não tira isso assim, Claro. tá entendendo? Fui formado assim, Uhum. mas eu consigo entender tudo ao meu redor. Jamais eu critico isso ou aquilo, entendeu? Apenas eu sigo a minha rota, O que o senhor aprendeu. o que eu aprendi, entendeu? Não desmereço nada, jamais, não desfaço de nada, aceito o que está, porque na verdade é assim, o que é a salvação? A salvação, ela é, na verdade, a misericórdia de Deus, independente dos usos e costumes. Você está entendendo? Só que, na verdade, Fábio Filho, você tem que aprender a conviver As diferenças. com as diferenças. Senão você se perde. Uhum. E se você se tornar um crítico, quem perde? É você. Tá entendendo? Então eu consigo assimilar tudo isso numa boa, graças a Deus. Tanto eu como a minha esposa. Mantenho a minha forma, entendeu? Também não gosto de ver quem critique da Uhum. forma que eu sou. Porque se eu não critico da forma de quem é, eu acho que nós temos que aceitar um ao outro. Acho que a diferença está aí, certo? Não é? Eu não posso, por exemplo, moldar você do jeito que eu quero. E nem você pode me moldar do jeito que você quer. Acho que cada um vive naquilo que se sente bem. Não sei se você concorda comigo. Concordo. E eu acho que essa é a visão que o pastor Galdino passou, né? Porque ele nunca proibiu nada. Nada. Nem o extremo, como era antigamente, e nem o liberal também, né? Isso é que é legal, entendeu? A gente sempre conversávamos, principalmente quando a gente estava ali trabalhando junto com jovens. O jovem tem a liberdade, mas não confunda liberdade com libertinagem. Muito E bem. isso o pastor deixou muito claro. E o Sim. pastor sempre disse: olha, jovem, hoje vocês têm oportunidade de jogar bola, têm oportunidade de usar até uma bermuda, de ir para uma praia, só não pode pecar. Né? Não pode pecar. Como o pastor também nunca proibiu, falou, ó, não pode usar gravata, não Sim. pode usar terno, né? Até ele, eu acho que o pastor tá até um pouco mais tradicionalzão, né? Ele só prega de muito terno legal, e gravata, muito legal. tal. É interessante isso. Então eu acho que a importância da visão do pastor é isso. Olha, você que aprendeu assim, viva do jeito que você aprendeu. É isso, não mude. E eu até acho que não tem que mudar. Se você aprendeu dessa forma e você acha que é o certo, então viva dessa forma. Porque eu entendo, pastor Rubens, que Deus, ele não trata a gente como seres, Deus trata a gente como indivíduo. Como indivíduo. Então Deus, ele tem um trato diferente comigo, uma intimidade comigo que é diferente do Senhor. Sim. Às vezes Deus requer algo mais de mim do que do Senhor, ou vice-versa. Igual o senhor falou, a gente não pode perder a salvação. Então, para alguns, o que a Bíblia fala, né? Quanto mais é dado,
mais é cobrado. Mas é Então cobrado. hoje eu falo para os meus filhos, ah pai, mas eu não posso fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, não pode. Ah, mas não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Mas devido hoje à responsabilidade que o pai tem diante da igreja das pessoas, a gente não pode fazer isso. É. Então, se fosse uma outra época, seria totalmente diferente, né? Então, quanto quem é mais dado, mais é cobrado. Se você não quer ser cobrado, então não Mas, aceite, então né? a Bíblia diz que, na verdade, todas as coisas me são lícitas, Lícito. mas nem todas convêm. Para você ver, alguém pode me achar um pastor antigão, quadradão, mas por que que os jovens gostam que eu faço cerimônia de casamento? Olha aí. Você sabe quantos até hoje? Quantos, pastor? 69 69 casamentos. Já tenho 2 para mais para frente. Um para que será agora em janeiro, se Deus permitir, e outro mais por meio do ano. E está chegando mais convite. Sim. Então, se eu fosse um pastor... Pastor casamenteiro da Adsa Brasil. Você entendeu? Eu acho que o senhor foi o pastor que mais fez casamento. Eu não fiz essa pesquisa ainda, mas eu tenho os meus todos anotados. Aí, já pensou? Entendeu? Então, para mim, isso é uma honra muito grande, é um privilégio, entendeu? Os jovens gostam. Interessante que quando eles me chamam, me convidam para fazer a cerimônia, eu e minha perfumada os levamos em casa. E lá ela os surpreende. Você sabe o que ela prepara para eles? Agora eu fiquei curioso. Depois de uma palestra, Sim. porque não é só levar o casamento, tem que falar para eles o que é uma vida a dois. Porque muita gente não é alertado a isso. E a vida a dois é muito séria. Você entendeu? E não Porque é eles fácil, vão sair, né? pastor, de mundos diferentes. Isso. Eles vão juntar-se e, na verdade, agora a família deles não vai ser igual dos pais. Concorda? Concordo. Será diferente. Bom, depois de uma bela palestra, de mostrar, aí eu peço que eles se abram, façam a pergunta que querem. Deixo eles à vontade. Aí minha perfumada prepara, sabe o que para eles? Surpresa. Você já viu falar do bolo do amor? Eita! A perfumada aí. Eu não vou falar não porque tem jovens aí, ó, né? Não vou falar não, deixa eles na curiosidade. Mas o bolo do amor, você quer saber? Ah, É o bolo de maçã. olha que É legal. muito gostoso. E ela prepara com muito carinho, você entendeu? Então a gente tem uma palestra, é muito gostoso, você entendeu? E a minha cerimônia, ela não é longa. Eu não fico dando sermão. É chato, É casamento longo. E eu falo o necessário e o objetivo necessário, entendeu? E aí eles gostam disso, é maravilhoso. Eu gosto muito de pastores, né, que já tem uma experiência. Eu gosto de falar, por que o pastor gosta de mim? Por que os jovens gostam de mim? Porque o jovem que é inteligente, ele quer aprender com os mais velhos. Sim. Né? E eu me lembro até de uma época, quando o pastor José Wellington Bezerra Júnior, que é o presidente da CGADB e vice-presidente do Ministério do Belém, quando esteve na nossa igreja, ele parabenizou o pastor Galdino, não sei se você lembra disso, mas eu lembro. Ele parabenizou o pastor Galdino, que falou, o senhor é um pastor jovem, mas ao seu lado eu vejo pastores experientes. Isso não é lindo? Isso é maravilhoso. Então o jovem que é inteligente, ele vai procurar aprender com quem? Com quem é mais velho, com quem tem mais experiência. Então eu olho para o senhor, eu vejo uma inspiração, eu olho para o pastor Sebastião do Carmo. Outra né? inspiração. Que, inclusive, recentemente, vocês estavam até ministrando a Santa Ceia. Entre outros pastores também, já de idade, que eu olho e respeito. Porque, primeiro, são homens, como diz o pastor, desbravadores. Então, hoje, tudo que nós estamos vivenciando na Adsa Brasil foi porque alguém lá atrás deu início a toda essa história. Sim. Né, que enfrentou todos esses obstáculos para que hoje a igreja pudesse continuar avançando, Sim. né, na visão do pastor Galdino. Então a gente respeita a história e eu acho que é isso, e exatamente o que o senhor falou, o senhor saber acompanhar essas mudanças, o senhor fica até um pouco mais leve, né? Fica, porque você veja bem, olha, se eu fosse um pastor que, sabe, não acompanhasse o que está ocorrendo, no começo do mês de agosto, eu fui chamado para uma palestra para jovens no Parque Independência. Foi a coisa mais linda. Quando terminou a palestra, eles foram unânimes. Pastor, tem que ter a segunda parte. Sabe por quê? Eu trouxe um tema, as aflições dos jovens no mundo atual. O que eles estão passando na atualidade. Então eu trouxe uma palestra para eles, falando da atualidade, o que eles sofrem. Foi tão importante que eles querem uma segunda.
Agora tem algo muito interessante de que eu vejo no senhor, como em outros pastores também, esse espírito jovem. Ah, Como, me conta esse segredo aí, como é que o senhor consegue manter esse espírito jovem? O senhor está com 69 anos? 69. 69 anos, vai para 70 anos daqui a pouco. Mas calma, o ano que vem. Calma, ano que vem, vai para 70 anos e o senhor tem esse espírito jovem, esse sorriso, essa alegria, né? E parece que o senhor é um meninão aí de 40 anos. É, isso, pastor Fábio, Conta para mim esse segredo, porque eu tô com 35, parece que eu tô com 70, pastor. a alegria de viver. Você entendeu? Hum. Existe uma coisa que eu amo muito na minha vida. É quando o Senhor me desperta nas madrugadas para orar. E o horário que eu mais gosto é às 3 da manhã. Olha que benção. Entendeu? Isso me dá um renovo, uma alegria. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Eu gosto de abraçar criança, adolescente, senhoras, idosos. Para mim não tem, sabe? Uhum. Eu amo pessoas. E eu quero estar sempre de bem com a vida. Então, eu até tem pessoas que às vezes nós vamos fazer assim alguma confraternização e eu falo para eles, olha, eu cheguei e o meu sorriso é de graça. Então é assim, eu acho que a vida ela é muito maravilhosa, você não tem que viver carrancudo com tudo. Existem problemas, mas você vai ficar preso aos problemas? Não, a vida segue, entendeu? E o que me dá a maior motivação e alegria é eu ter a convicção de que o céu me espera. Entendeu? Então, ser servo de Deus, isso para mim é uma alegria muito grande, saber que Jesus é meu amigo. Eu tenho essa convicção. Inclusive, eu estava hoje fazendo um devocional e a palavra foi sobre o livro de Salmos, né? Que a gente precisa guardar a língua para a gente Sim. poder. Salmos, acho que 48, eu não estou me lembrando, mas o devocional falava sobre. Quer ser feliz? Então, não fale mal, não murmure, tenha força. Aí foi falando sobre essa questão de ser feliz, que às vezes as pessoas acham que ser feliz é quem tem dinheiro. As pessoas buscam a felicidade no dinheiro, busca a felicidade no entretenimento, busca a felicidade em viagens. A gente sabe que isso é uma felicidade passageira, porque a felicidade real, completa, é com Jesus. Né? Sim, sim. Jesus é que completa a nossa felicidade. Só que hoje, pastor, a gente observa que a sociedade ela está um pouco doente. Doentia. A gente vê muitas pessoas, muitos casos de pessoas com depressão, muito suicídio, pessoas com problemas psicológicos. É dado ao quê? Na visão do senhor, o senhor que já viveu tanto, viveu tanta época, viu o mundo. A gente fala que a igreja mudou, mas o mundo geral mudou, né? O mundo geral. Hoje a gente tem o mundo na palma da nossa mão. Exatamente. Né? E hoje em dia, o senhor fala com qualquer pessoa do mundo inteiro com celular. Então, essa mudança no mundo inteiro, na época do senhor, era diferente. Não tinha tanto isso. Não tinha tantas doenças como agora, né? A gente entende que tem a questão da alimentação, tem muitas doenças, por exemplo, que a gente nem sabia que existia, tal. Mas na sua concepção, o que foi que aconteceu no mundo? Na verdade, essa mudança que veio no geral, parece que ela trouxe também assim uma opressão na vida de muitas pessoas, tá? E muitas pessoas não estão conseguindo lidar, com esse problema. Eu tive fazendo um estudo para casais, eu fui fazer uma pesquisa e no Brasil, só no Brasil, quando eu fiz a pesquisa, estava o número de divórcio de 380 mil. Meu Deus. É muita coisa. E eu fui analisando as coisas e observando o seguinte. Por ano? 380 mil por ano? Por ano. Por ano. O que acontece? As pessoas não estão tendo mais a paciência. E eu faço sempre uma pergunta. O que é mais fácil? Divorciar ou perdoar? Boa. O que você acha que as pessoas fazem primeiro? O que elas tomam de decisão? Perdoar ou divorciar? Eu acho que o mais fácil é perdoar. Não. Do que divorciar. Não. Aí, todo mundo me responde isso. As pessoas têm dificuldade de perdoar. Porque o perdoar é reconhecer. Se eu te ofendi, eu tenho que ter a humildade de chegar em você e falar, meu amigo, me perdoa, eu errei. Nos casais a mesma coisa.
Eu, quando falo alguma coisa para minha esposa que eu percebi que a ofendi, eu não tenho dificuldade nenhuma de chegar nela e dizer: meu amor, me perdoa, eu errei. Então as pessoas preferem reter esse problema dentro de si e aí não ficam felizes, ficam tristes. Por quê? Veja bem, eu preciso liberar o perdão. O pastor pregou sobre isso ontem, foi uma mensagem maravilhosa sobre o perdão. Aquilo ali falou com muita gente ali na igreja ontem. Você entendeu? Quando eu não consigo liberar o perdão, eu estou retendo algo ruim dentro de mim. Isso impede de eu ser feliz, impede de eu dialogar, impede de eu ter prazer na vida, naquilo que eu faço. Então, os seres humanos, eles estão tendo dificuldade. Quando você fala do celular, você já viu também, algumas pessoas fazem algumas comparações de famílias, por exemplo, 5 pessoas na família, pai, mãe, 3 filhos, na sala. Como que estão todos ali? No celular. Cada um no seu. Quer dizer, onde que está o sentido familiar? Onde que está aquela conversa familiar? Como é que foi seu dia? E você? Sabe, cada um saber porque família é isso, é compartilhar um com o outro. E não existe mais isso. Quer dizer, quem tomou conta? O celular. Você entendeu? Então isso traz para as pessoas a separação, traz para as pessoas. Porque quando a pessoa se fecha dentro de si, vem as enfermidades, Fábio. Você tem que liberar a alegria de viver. Você entendeu? Você tem que liberar isso, porque viver é coisa maravilhosa, principalmente para o servo de Deus. Eu fico muito triste quando fala a irmã ou o irmão está depressivo. Por quê? O que levou ele a ficar depressivo? Algum problema tem. Depressão não é por acaso. Entendeu? Então, essa atualidade que nós estamos vivendo, esse congestionamento de informações. De informações. E outra coisa também, sabe, Fábio, está me deixando assim preocupado, a liberdade, não estou falando de igreja, mas no mundo geral, a forma com que as pessoas estão se comportando, sabe? Parece cada um vivendo para si. Não há mais o compartilhamento de amizade, de um querer, sabe, compartilhar com o outro, ou querer saber do problema do outro. Isso está acabando. Muito artificial, Muito artificial. Eu acho que os relacionamentos estão se tornando artificial. Sim. É aquilo que eu falei há pouco no começo. Eu não posso gostar de você pelo que você tem. Isso está errado. Eu vou te dar um comparativo. Eu gosto muito dessa mensagem e sempre quando eu posso eu prego sobre ela. A Bíblia nos traz um relato de 5 homens. E eles colocaram no coração um propósito. Dentre esses 5 tinha um que era paralítico. E eles ouviram falar que Jesus estava em determinado lugar. O que eles assentaram no coração? Eles não saíram, pegaram e saíram, não. Eles conversaram. Eu faço a analogia disso. Que eles conversaram. Falaram, você não anda, mas nós vamos levar a você alguém que vai te fazer andar. Eles saíram neste propósito. Eu fico observando que ali na província, todo mundo ficou olhando e falou, lá vai 4 malucos levando um na cama. Quando chegaram lá, encontraram a dificuldade. Qual era a dificuldade? A casa estava cheia. Multidão. Tem gente presa, multidão dos problemas, das dificuldades, multidão de tantos problemas na vida. Então a multidão é complicado. Mas o certo é que eles conseguiram o objetivo, com toda a dificuldade. Não entraram pela porta, foram por telhado, colocaram exatamente onde Jesus estava. No final de tudo, o que acontece? O moço sai andando. Quem não deixou ele passar pela porta para entrar, tiveram que abrir a porta para ele sair. Agora, a minha pergunta que eu faço, o que os 4 amigos podiam esperar do paralítico? Nada. O que ele tinha para oferecer? Nada. Nada. Você está entendendo o que é amizade? A amizade não pode ser interesse. Você está entendendo? Quando eu me aproximo de você, é pela pessoa que você é. Você entende? Então eu acredito que as pessoas têm que valorizar muito o ser humano. Isso aí traz alegria. E cada pessoa tem o seu valor. Tem, isso é sem dúvida, entendeu? Desde da criança ao adolescente, ao jovem, à irmã, a senhora, cada um tem o seu valor. O que eu preciso aprender é isso. Como que uma senhora que está ali na igreja há tanto tempo, eu passar por ela e não lhe dar um abraço? Você precisa ver a felicidade dessas irmãs. Porque ela vai se sentir o quê? Sim. Se sentir útil.
O ser humano, ele quer se sentir útil, ele quer se sentir reconhecido, ele quer se sentir abraçado. Quando o ser humano passar de viver individualmente e saber que nós... Porque Deus criou nós para quê? Para viver individualmente? Não. Não. Muita gente não reconhece isso. Você entendeu? Então, é procurar isso, sabe? Amplie o seu laço de amizade. E outra coisa, valorize o seu amigo. Sempre. Valorize. Porque isso é fundamental. Pastor, estamos caminhando para o final do Não. Mas tem bastante coisa para a gente falar. Por exemplo, como é que o senhor conheceu a pastora Neuza? Olha, eu não tinha uma namorada. Uma conversinha aqui com uma ali. Um dia eu vou passando numa rua. Na minha época, de 15 anos, havia muitos bailinhos nas casas. Certo. Entendeu? Então, cada pessoa se fazia um aniversário, tinha aqueles bailinhos final de semana. E um dia eu ia passando na rua que ela mora. Eu morava na rua de baixo. E eu ia passando na rua de cima, que ela chamava Rua Juari. Ouvi o barulho da música. Aí eu entrei. Quando eu entrei naquela casa... O senhor não conhecia a pessoa da casa, não? Não. Porque esse era livre para entrar. Ah, tá. Hoje, se você fizer isso, misericórdia. Você tem ideia, antigamente você sentava na calçada com seus amigos, com a família, e beleza. Hoje você não pode muito, né? E eu entrei, e ali observando, eu vi aquela menina, meus olhos bateu nela, chamei para dançar, e a partir dali começou o relacionamento. Você entendeu? E aí, logicamente, chegamos aos... hoje eu não posso falar 49 de casado, mas como namoramos 4, dá quantos anos? Dá 53 anos que eu a conheço. Pastor, e durante todo esse tempo aí, vocês já brigaram esse tempo? Como é que é, pastor? Não, é assim. É muito tempo junto. Apesar que eu tenho uma ideia, assim, de que vai passando o tempo, as coisas vão ficando melhores. Ó, Fábio. Pelo menos assim, na minha vida, no meu casamento, eu tenho isso. No começo, meu testemunho, viu? Para você, a galera nova aí, no começo é muito difícil. Pelo menos para mim. Porque eu falo que o casamento é como uma engrenagem, né? Então ela vem carregada da vida dela, da família dela, ou da minha família, até a gente formar a nossa família. Então, no começo foi um pouco difícil, né? Nessa questão de coisa simples, tá? Coisa simples. Eu costumo escovar os dentes e tampar o creme dental. Ela já costuma deixar aberto. Tá. Então, assim, são detalhes. Coisas tão simples que eu tinha um costume e ela outro costume. Então, até a gente poder... Hoje não. Hoje chego lá, tá destampado, eu vou lá, uso, eu tampo. E aí vai. Nem questiona. Nem questiona. Tipo assim... Passou o tempo, hoje a gente quer viver em paz, né? Hoje a gente sabe o valor de você... Então eu acho que com o passar do tempo as coisas vão ficando melhores. Com Deixa o senhor também uma foi coisa, assim? Olha, o casamento ele é como uma pedra preciosa que Ourives acha. Como que ele acha ela? Já trabalhada? Não. Ele acha ela bruta. Sim. Certo? Então essa pedra preciosa ela vai ter que ser trabalhada. E não é de uma hora para outra. É como eu falei, vem de mundos diferentes. Para isso ir se ajustando, tem que ter paciência, tem que ter compreensão, tem que ter calma. Você sabe onde o relacionamento começa a não dar certo? Como? Quando ele falta o respeito. Quando um quer falar mais alto que o outro. Isso não vai dar certo. Tá entendendo? Quando você pergunta se nós tivemos discussões, claro que sim. Nós somos seres humanos. O ser humano não é perfeito. Mas o que é isso? Eu chamo de divergências de ideia. Certo? Por alguma coisa que ela fez eu não concordei, com uma coisa que eu fiz ela não concordou. Nós vamos ter essa divergência? Vamos. Mas não é sinal para você viver em pé de guerra. É o que eu falei. Você tem que ter a humildade de reconhecer quando erra. Entendeu? E aí você acerta. Você entendeu? Então, o que nós gostamos? Nós gostamos de festa, nós gostamos de passear, gostamos de viajar, nós gostamos da vida. Isso é tão maravilhoso. Né? Aproveitar a vida. Você entendeu? Então, como eu amo viajar com a minha esposa, entende? E assim, todos os anos quase a gente faz isso, não é? Então, a gente sempre procura no casamento estar sempre regando,
sabe? Sempre procurando fazer ele melhor. Você entendeu? Outra coisa que eu não sou chato é com comida. Tem marido que se não tiver o que ele quer, é pé de guerra. Exatamente. Não, ela tem o maior privilégio, porque eu não sou homem que questiono, sempre não. O que ela fez foi aquilo que ela pôde fazer, então eu vou aceitar. Uma que meu paladar é maravilhoso, né? Você entendeu? Então, a vida de casado é muito boa. Ela é Eu maravilhosa. sou assim também. Se tiver arroz e ovo, eu como feliz da vida. Você entendeu? O que você tem que criar nisso? Amizade, aquela amizade de confiança. Uma mulher que ela cuida de mim, você entendeu? Ela, na verdade, ela está sempre atenta. Ela não deixa eu perder uma consulta. Ela é minha amiga. Minha esposa, eu tenho ela como minha amiga, minha conselheira. Ela me corrige quando, por exemplo, se eu prego, ela vai. Todos os trabalhos ela vai comigo. Se eu falar alguma coisa, ela me pega. Pergunta para ela no final como é que... Claro, né? Igual... eu meu faço norte, também. O meu norte é ela. E aí? Eu faço também. E aí, gostou? Ai, mas como ela já falou assim, ela já me falou, me deixa feliz. Meu pregador preferido. Aí eu fico feliz. Verdade, Então é isso, Fábio. E eu ia falar uma coisa sobre... Esqueci que eu ia falar, negócio sobre o casamento. Ah, lembrei. Sobre a amizade, o senhor falou algo que é muito interessante. Eu acho que o marido e a mulher têm que ser amigos. Amigos. Tem que ser amizade. Em qualquer assim, circunstância. E eu falo de amizade, o que é amizade? É você brincar, rir, dar risada, contar piada. Eu acho que é isso que é legal num relacionamento, né? Porque, por exemplo, eu e a Kelly, a gente éramos amigos antes de começar a namorar. Sim. Até começamos a namorar por acaso, né? Então essa amizade acompanhou o casamento e isso hoje, depois de, sei lá, quase mais de 16 anos, isso faz a diferença num relacionamento, essa amizade. Porque às vezes ali como marido e mulher você tem atritos, né? Mas se você tem uma amizade ali, depois você tá dando risada. Você acaba aceitando, sabe? Porque você vai convivendo aquilo, você vai aceitando. Nós em casa nós brincamos de esconde-esconde, você acredita? Legal. Parece duas crianças. Quando ela pensa, eu tô assustando ela. Isso é legal. Isso é maravilhoso. Isso é a alegria da vida, você entendeu? Eu não posso viver carrancudo, porque eu sou um homem abençoado, sabe? Eu me sinto muito abençoado por Deus. Eu quero que os meus amigos sejam abençoados. Eu quero que a igreja seja abençoada. Eu quero que os jovens sejam abençoados, como Felipe, como... Você entendeu? Vamos para casar aí, pastor. Depois no final vamos pegar os dois ali e já vamos... uma conversa com eles. Brincadeira. Isso é maravilhoso. E o senhor falou de viagem, isso é como eu, né? Gosta de viajar, né, pastor? Viajar é maravilhoso, pastor. Eu consegui, sabe, assinar um contrato com um hotel em Fortaleza. Boa. Sabe? Eu pago um valor praticamente irrisório. Sim. Uma semana num hotel de luxo. Sim. Em Fortaleza, chama Brasil Tropical. Uma semana. Fala quanto eu pago. Quanto? Fala. Ah, não tenho ideia, pastor. As pessoas não acreditam. R$400. Maravilha, hein? Lógico que esse plano eu pago uma taxa por mês, que não é alta, entendeu? Mas quando você quiser ficar uma semana lá, só pago essa taxa. Hotel de luxo. Piscina na cobertura. Coisa boa. A segunda rua, porque fica a praia de Meireles, entendeu? E na rua de cima, a rua do hotel, e abaixo é uma feira de artesanato, começa às 6, vai até meia-noite. Então é maravilhoso. Então, assim, hoje eu não quero ir para Fortaleza, para onde? Para Recife, vamos embora. Onde eu não quero? Quero ir para Santo Antônio do Pinhal, vamos embora. Bom também. Então a gente vai vivendo a vida e esperando Jesus. Para a igreja, maravilha. Então hoje eu tenho essa liberdade, né? De estar recebendo convites de diversas igrejas. Isso é bom falar também, que apesar do senhor estar jubilado, não estar dirigindo igreja, mas o senhor continua ativo pregando. E eu tenho irmãos que me convidam, eu tenho uma agenda praticamente muito boa, graças a Deus. Quando eu termino a ministração, eu já está convidando para uma outra daqui a algum tempo. Você entende? Então, mas isso, o que é isso, Fábio? Eu plantei. Sim. Plante o melhor desta vida. Você entendeu? Como é que eu conquistei você, Fábio?
Ah, Você sabe? eu imagino que é com atenção, com abraço, com sorriso, Você né? entendeu? Você é uma pessoa que você me conquistou pelo seu carisma. O que o ser humano tem que ter é isso. Sim. Você entendeu? Você tem que ter carisma. Você tem que dar valor ao seu próximo. Você entende? E às vezes, se possível, colocar ele até melhor do que você. Sim. Então eu não posso dizer que eu sou melhor do que ninguém. Eu não sou. Uhum. Eu sou apenas mais um. Mas tem pessoas muito melhores do que eu. Mas eu não posso jamais menosprezar quem quer que seja. Eu tenho o meu valor, mas tem alguém que tem valor melhor do que eu. Você entendeu? Então o que eu faço? Conquistar pessoas. Para você ter uma ideia, quando eu fui para o Peru com o pastor Marcos Júnior, e foi eu, o pastor Marcos e o doutor André. Conhece? Conheço. Tá, fomos nós três. Lá houve batismo, tudo. E eles lá têm, assim, uma recepção calorosa. Você já comeu pachamanga? Não, Não? não. Precisa conhecer. É, Então, já ouvi muito falar. Só que quando eu cheguei lá, Fábio, eles têm a tradição de, os homens, ajudar as mulheres a preparar o alimento. Como é que eu os conquistei? Quando eu cheguei lá, os homens tinham colhido batata doce, eles estavam lavando batata, agachados. O que eu fiz? Como vice-presidente, eu me tornei igual a eles. Uhum. Eu me agachei no meio deles, peguei uma bacia com água e batata e comecei a lavar a batata. Não precisou mais nada. Isso marcou a vida deles. Você acredita nisso? Acredito. Houve um passado depois, um pastor esteve lá e voltou e me fez a indagação. O que você fez que você conquistou aqueles peruanos? Aqueles caras perguntando, cadê pastor Rubinho? Você entendeu que o gesto é simples? Não precisa muita coisa. Você entendeu? Então, quer dizer, o que você não pode querer se mostrar ser superior a ninguém. Esse é o valor da vida. Ok? Que maravilha! Tá aí, pessoal. Estamos chegando ao final aqui do nosso AdsaCast. Espero que vocês tenham gostado aí. Hoje foi ensinamentos para a vida, né? Pastor Rubens, foi muito bom esse bate-papo. Espero que tenhamos outras oportunidades. Se Deus quiser. Agradecer aqui em nome do pastor Galdino, por o senhor ter aceitado aqui o convite. Espero que o senhor tenha gostado aí dessa experiência e aproveita aí para fazer seus agradecimentos, ou deixar alguma palavra, suas considerações finais. Ok, eu quero primeiramente agradecer a Deus Amém. por me proporcionar este privilégio e também ao nosso presidente, né, Galdino Júnior, porque se ele não abrisse também o precedente, Sim. eu não estaria aqui. E depois você, viu, Fábio, por me fazer esse convite, a esses jovens que estão aqui nos dando assistência, Deus abençoe a vida de vocês, é um privilégio estar com vocês aqui. E a palavra que eu deixo é esta, procurem, na verdade, ser o mais simples possível, porém bem atuante, e sejam sempre temente a Deus, guardando os princípios da palavra. E você fazendo isso, você irá longe. Não seja melhor do que ninguém. Seja o mais simples possível, mas porém, com sinceridade e fidelidade. Honre o ministério que você serve a Deus, honre o pastor que está na sua direção, para que você seja bem-sucedido. Eu posso aqui aproveitar e mandar um beijo para minha perfumada? Com certeza. Minha perfumada, eu te amo. Um beijão para você. Obrigado, Fábio Filho. Tamo junto, Deus abençoe pastor. a você. Muito Amém. obrigado. Pessoal, tá aí, estamos chegando ao final de mais uma edição do AdsaCast. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, foi muito edificante. A semana que vem tem mais, eu espero você aqui no canal oficial da Adsa Brasil. A direção geral é do pastor Galdino Júnior e eu quero agradecer ao Work Motors, quase que não sai, Work Motors, que é a patrocinadora oficial aqui do nosso AdsaCast. Você que deseja comprar o seu carro ou trocar o seu veículo, vai estar aparecendo aqui para você nas redes sociais. Entra lá, dá uma olhada que vai ter algum carro que você vai gostar. Semana que vem tem mais, eu espero você. Até lá!